Olá pessoal, hoje eu vim falar sobre um método diagnóstico utilizado para a detecção do câncer de próstata, que é a biópsia de próstata, e que mais recente a gente tem à disposição aí nos últimos anos da via transperineal, o que acaba que gera um pouquinho de dúvida para o paciente se ele fez uma biópsia transretal, o que ele deve fazer com esse resultado, deve ser submetido a uma transperineal, ou mesmo se o médico dele pediu uma transretal, ele deve fazer o método transperineal, esse novo método. Bom, antes de mais nada, é importante diferenciar o que é transretal e transperineal. Os dois métodos são antigos, só que o transperineal entrou nos últimos anos aqui no Brasil por questões de resultados de trabalhos publicados recentemente, mostrando maior segurança e maior acurácia na detecção do câncer de próstata para a via transperineal. A via transretal, que é a via clássica, é aquela que o paciente é colocado um probe do ultrassom via transretal e a agulha percorre em paralelo a esse probe, colhendo fragmentos a partir do intestino. Enquanto que a via transperineal, o paciente numa posição ginecológica com as pernas para cima, é feita uma coleta, um acesso da próstata entre o saco, região escrotal, e o ânus. Então não atravessa a mucosa do intestino, é direto pela pele do paciente. Isso já mostra qual que é o grande benefício da biópsia transperineal, que é menor risco de infecção, tendendo a zero basicamente nos trabalhos que foram publicados recentemente. Então, quando a gente pensa em segurança entre os dois métodos, a biópsia transperineal é mais segura pelo menor risco de você ter uma infecção da próstata por uma contaminação de uma bactéria que está no intestino, como a transretal pode ser. Mas vale lembrar que com os protocolos de segurança, com o uso de antibiótico de maneira preventiva antes da biópsia transretal, mesmo este método tem uma segurança muito alta. A taxa aí de infecções da próstata gira em torno de 1 a 2%, ou piores cenários, 3%. Então é uma incidência muito baixa, tá certo? Tá bom, doutor Willi, mas eu fiz a biópsia transretal. Eu devo repetir a biópsia transperineal por uma questão de acurácia? Não necessariamente. Depende muito do que veio nessa primeira biópsia, nessa biópsia transretal, né? Se ela veio negativa, se ela veio positiva, o grau de agressividade do tumor que veio ali positivo, para você determinar se tem que repetir ou não uma biópsia transperineal, ou mesmo você determinar em quanto tempo. Então, pacientes que às vezes têm uma biópsia negativa, mas uma lesão que antes da biópsia a ressonância mostrava uma lesão muito suspeita, às vezes a gente fica tendencioso em repetir a via transperineal, entendendo que talvez aquele exame feito via transretal, ele não conseguiu identificar aquela lesão na ressonância, certo? Então, não necessariamente a gente deve repetir a biópsia transperineal porque o paciente fez uma transretal. Isso deixa claro o outro segundo benefício, além da segurança da via transperineal, é a sua acurácia. E por que acurácia? Por uma questão que algumas regiões, as regiões mais anteriores da próstata, então o probe vem pelo reto e ele tem que dobrar na borda anal do paciente e ele vai pegar a parte posterior e depois ele tem que pegar a parte anterior. Essas lesões localizadas em regiões mais anteriores da próstata, elas têm uma dificuldade maior de acessar pela via transretal. Enquanto que o períneo, como a agulha entra direto na cara da próstata, você não precisa entrar com o probe e virar, né? Você pode colher tanto biópsias em zonas anteriores, quanto posteriores, quanto no terço médio da próstata, sem grandes dificuldades. Então, entre ponderar o uso ou não da biópsia transperineal, o principal benefício, além de segurança, é a identificação de lesões principalmente na região anterior da próstata. Tá? Esse é um detalhe importante. Então, em resumo, devo ou não fazer a biópsia transperineal? Sempre que possível, sim, mas diante de questões que podem ser impeditivas, como custo, acesso, localização, onde faça esse exame, deve-se ponderar, então, principalmente para aquelas lesões em zonas anteriores ou pacientes que fizeram uma biópsia transretal e tem uma lesão na ressonância que é altamente sugestiva de câncer, mas que não foi identificada pela biópsia transretal. Eu entendo que são esses dois cenários diante das dificuldades de ter acesso à biópsia transperineal para se ponderar, tá certo?
E como é que eu faço, Dr. Willi, para fazer a biópsia transperineal? Essa é uma dúvida comum também, importante, porque a biópsia transperineal ela não é rol da Agência Nacional de Saúde. Então, consequentemente, as fontes pagadoras elas não são obrigadas a cobrir esse método para o paciente. Por outro lado, isso tem acontecido, já não é recente, mas em algumas clínicas ou hospitais aqui de São Paulo, que tem o intuito de fomentar mais essa técnica e trazer um diferencial para os pacientes, eles têm recebido como transretal da sua operadora, fazendo o método transperineal, ou seja, não transfere custos para o paciente, ou quando transferem custos, reduz muito esses custos, uma forma de viabilizar a via transperineal para os pacientes. Bom, eu espero que tenha sido útil esse vídeo, fique à vontade para curtir e eu espero vocês aqui no próximo vídeo contando um pouquinho mais sobre a área da uro-oncologia. Um abraço a todos.